Pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 1. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. Eu passei o dia preparando uma mensagem, parte da tarde preparando uma mensagem. Só que, irmãos, não deu a liga. Quem é pregador sabe como é. Na hora que você está com a palavra ali, você pensa que é ela, aí não é. Aí não flui. Aí você fala assim, não é essa, não tá no jeito que tem que ser. Aí você percebe que você tem que falar de outra coisa. Então, amém, vai ser outro texto e Deus vai falar, amém ou não amém? Quantos estão aqui comigo, amém ou não amém? O Ministério Infantil está liberado, caso tenha crianças aí no templo. Vou ler a partir do verso de número 1, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Olha isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Queridos, a cidade de Cafarnaum, na verdade, ela era mais uma espécie de vila, uma espécie de aldeia, tanto que o seu significado, Cafarnaum, é justamente uma vila, aldeia de Naum, o que dá a entender que não havia muita gente por ali. Cafarnaum, em Israel, é muito conhecida por ser uma cidade onde Jesus se estabeleceu. Jesus morou na cidade de Cafarnaum, inclusive realizando diversos milagres, diversos sinais, curando paralíticos, curando a sogra de Pedro, né? Esse texto é muito conhecido, é um texto que nós citamos bastante por conta da manifestação de fé que aquele homem tem, ao expressar a sua fé, ao dizer: não sou digno de que entres na minha casa, dê apenas uma ordem, dê apenas uma palavra, e meu servo será curado. Então, esse texto nós temos algumas pessoas muito interessantes. Nós temos aqui um servo doente, que era estimado por seu senhor. Nós temos também um senhor estimado pelo povo. E desses dois homens, ambos esses homens, carregam algo muito importante, que é a reputação. Nós não devemos, obviamente, nós não nos movemos pelas opiniões das pessoas. Mas como cristãos, nós devemos compreender que as pessoas, elas enxergam em nós algo que vai falar sobre a fé cristã. Ah, pastor, eu não me importo com o que os outros pensam. Claro, obviamente que aquilo que as pessoas pensam ou dizem sobre você não devem de forma alguma ser o seu condutor de ação. Porém, repito, para nós que somos cristãos, a nossa reputação é importante. Por quê? Porque nós carregamos essa expressão, cristãos, nós carregamos essa verdade. Nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós somos pessoas de fé. E em inúmeras oportunidades, quando eu ministrei aqui, eu já falei isso. Como o mundo tem uma régua mais elevada para nós, que nos chamamos crentes.
É ou não é verdade? Nós que nos intitulamos crentes, hoje está na moda dizer que é evangélico, mas nós que somos crentes, o mundo espera de nós um padrão de comportamento acima. E você vai ver isso todas as vezes que um cristão tem alguma atitude reprovável, a frase cheia de chacota, cheia de um tom pejorativo é: ainda falava que era crente. Traiu a esposa, mas ainda falava que era crente. Foi pego fazendo coisa, mas ainda falava que era crente. Então, o mundo, de fato, nos assiste. A Bíblia fala que nós somos um espetáculo para o mundo. Nós estamos sendo assistidos, a nossa conduta, comportamento, isso se chama testemunho. Quando Paulo vai ensinar a respeito das características daqueles que almejam o bispado, que almejam a função de bispo, a função de pastor, ele vai falar assim que alguns atributos se faziam necessários. Lá em 1 Timóteo 3,7 ele diz: deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito na cilada do diabo. Olha que coisa importante. Também lá está escrito, também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito. Ter uma boa reputação não é viver supervalorizando as opiniões das pessoas, porém, como eu disse, é repercutir os valores que eu digo carregar. Quais são os valores que nós carregamos? Como cristãos, nós carregamos os valores da fraternidade, da unidade, da honestidade, do amor ao próximo. Aquele servo inonimado tinha uma boa reputação perante o seu chefe. Todos nós, frequentemente, estamos colhendo frutos das nossas atitudes, boas ou ruins. Agora veja como aquele homem, aquele senhor, decidiu trilhar o caminho da humildade. O texto que nós lemos dizia: Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Quem ele mandou dizer a Jesus? Amigos. Olha aqui, que coisa interessante a respeito daquele homem. Ele mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aquele homem optou por trilhar o caminho da humildade. Ele poderia ter se aproximado de Jesus de uma maneira diferente, ele poderia ter usado seu cargo. Sou aqui eu, um centurião, um homem importante, um homem de autoridade, construí a sinagoga para o seu povo, então estou precisando de um favor. Ei, vocês estão me devendo. Viu gente que estende a mão, mas está sempre com a outra pronta para abocanhar algo. Ele não usa da sua posição. No texto que nós lemos, é interessante, nós vemos os amigos declarando: ele merece que você lhe faça isso, ele merece. O testemunho não era dele próprio, eram das pessoas que o conheciam. Ele merece que você lhes faça isso. Agora veja que interessante, as pessoas diziam isso, que ele merecia. Ele, porém, olha como ele trilha o caminho da humildade. Ele fala assim: eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Provérbios capítulo 27 vai dizer que os outros façam elogio a vocês e não a sua própria boca. Não outras pessoas, não seus próprios lábios. Irmão, você já viu, você já ficou constrangido com uma pessoa se elogiando? Ela ainda falando de si próprio na terceira pessoa, tipo jogador de futebol. Não, é porque nós estamos muito felizes com a nossa atuação, nós conseguimos conquistar os resultados. Vimos aí toda uma dedicação. Ele está falando dele mesmo. Foi só para vocês irem. E quando cita seu próprio nome, né? Tem gente que tem essa necessidade. Ele não, ele reconhece. Primeiro ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Isso sabe qual que é mais fascinante? Aquele homem sabia com quem ele estava falando. Ele entendia a natureza do que ele estava buscando. Então ele não foi lá usando a sua posição, porque acredite, querido, para Deus pouco importa o seu diploma, pouco
importa para Deus se você é casado, se você é branco, se você é preto, se você é rico, se você é pobre. Não, essas coisas para Deus não importam. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Ele não resiste. Deus está em busca de humildade. Isaías no capítulo 57 vai dizer: assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Eu quero profetizar: há um novo ânimo vindo da parte de Deus sobre você, há um novo ânimo vindo da parte de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora entenda, eu quero destacar um ponto: humildade não tem nada a ver com condição financeira, mas sim com condição do coração. Você pode conhecer pessoas pobres, e eu conheço, que são extremamente orgulhosas. Já viu um pobre orgulhoso? E há um ditado por aí que a gente fala, né, que o orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sente. Humildade é uma condição de coração, não de status social. E as redes sociais só vêm para mostrar isso de forma mais acentuada. A história de Naamã é um exemplo muito claro disso. Naamã era um comandante do exército, um homem respeitado, honrado. Então a Bíblia vai falar que ele fica leproso. Então ele vai manda uma carta para o rei de Israel, falando assim: Naamã está leproso, dá um jeito aí, cura ele. O rei vai se desesperar. Ele fala assim: está vendo, esse homem está buscando um pretexto para fazer guerra comigo. Estou aqui quietinho no meu canto. Aí, beleza. Eliseu fica sabendo. Eliseu é um profeta, irmão. Ele fica assim: o que o rei está aí rasgando veste, chorando, se desesperando? Fala para ele vir aqui, porque tem profeta em Israel. Olha o nível de autoridade. Manda ele vir aqui, porque tem profeta. Ei, quando alguém ficar endemoniado lá, não manda ligar para a sua não, irmão. Fala assim: manda me chamar, porque tem profeta na minha casa. Amém ou não amém? Quantos são profetas aí? Quando o trem estiver pegando feio na tua casa lá, não manda chamar pastor não, irmão. Fala assim: manda falar comigo, porque fala que tem profeta. Então, Eliseu vai lá. A Bíblia fala que Eliseu recebe. O Eliseu nem se dá o trabalho de sair da sua casa para recebê-lo. Só fala assim: vai lá e manda ele se banhar no rio. No Rio Jordão, manda lá ele tomar banho, falar para ele mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. A Bíblia vai falar que Naamã vai ficar indignado, dizendo: eu pensei que ele ia sair, que ele ia me receber, invocar de pé o nome do Senhor, mover a mão sobre o lugar afetado e eu seria curado. Não, aí ele vai citar: não são os rios de Abana e Farfá melhor do que todas as águas em Israel? E foi embora furioso. Olha só, o homem foi embora furioso, sabe por quê? Ele precisava de um milagre, mas ele precisava também ter o seu ego tratado. Naamã queria um tratamento especial por causa da sua posição, mas Eliseu deixou claro para ele que a posição dele pouco importava para Deus. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Pedro? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ei, eu vi uma frase certa vez, que assim, a cristandade em geral, nós temos muita facilidade para lidar com essa parte do humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Mas quando vem nessa parte, fala assim: para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Aí tem muito crente que não sabe lidar com isso. Pode exaltar. Mas tem gente que não sabe lidar com essa parte. Ei, eu vou repetir, isso não é sobre condição financeira, isso é condição do coração. Tem gente que não sabe ser honrado. Tem gente que não sabe lidar com essas questões. Por quê? Porque tem algo, irmão, tem algo para ser tratado, isso é mais profundo. Nos procure. Mas eu quero profetizar, levanta a sua mão aí, levanta, eu quero profetizar que vai haver um tempo de exaltação sobre a sua vida. E o significado disso é que existem estações de dificuldade, existem, mas também vai vir um tempo em que Deus vai manifestar a honra dele sobre você. Ei, vai chegar o tempo da exaltação. Eu quero que profetize aí para o seu irmão, fala assim: vai chegar o tempo da exaltação. Tem gente que brinca, né? Meu Deus, está demorando.
Esse tempo da humilhação está demorando até demais, mas vai chegar o tempo de Deus te exaltar, em nome de Jesus. Aquele homem decidiu trilhar o caminho da fé. Mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, e ele vai, a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça, e ele faz. A fé daquele homem foi capaz de surpreender Jesus. E preste atenção em algo, ter fé não é ter um sentimento forte sobre algo, não é isso. Tem muita gente que confunde fé com algum sentimento de impulso, mas não é isso. Fé não é definido isso, sabe por quê? Porque na verdade ter fé é uma convicção que sobrepuja até mesmo os nossos sentimentos. É muito além, irmão. Preste atenção nos detalhes. Por que eu estou falando que não é ter um sentimento forte sobre algo? Porque tem gente que está agindo num sentimento errado, está debaixo do espírito errado. Aí ele acha que isso é fé. Aí quebra a cara. Aí vai lá e quer culpar Deus. Não é só uma questão do sentimento. A fé é certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que nós não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele tem recompensa para aqueles que o buscam. As pessoas imaginam que a fé é algo muito, vai acontecer e não importa. Não, tem um contexto certo. Está alinhado. Se só ter uma certeza de algo, independente do que seja, fosse ter fé, qualquer religião seria o suficiente. A fé ela deve modelar toda a nossa percepção de vida. Se a humildade trilha um caminho que leva ao coração de Deus, é a fé que nos mantém nesse caminho, principalmente diante dos desafios da vida. Quantos desafios nós não temos para a nossa fé? Fé não é somente para os dias maus, irmão. Fé, ela deve, na verdade, nortear todo o meu passo, todos os meus passos, todas as minhas escolhas. Deve estar alinhados com o coração de Deus. Ter fé é isso. Agora, se as minhas convicções não estão alinhadas na verdade, elas são raízes de engano. E cuidado, são essas as piores. É quando eu estou com coisas arraigadas em mentiras, arraigadas em lições que eu aprendi na infância que são enganos. A fé tem uma natureza assim meio maluca. Fé é uma coisa que desafia a nossa lógica. Fé desafia a lógica humana, irmão. A Bíblia fala, olha só, a fé ao mesmo tempo, preste atenção nisso. A fé ao mesmo tempo, ela é esperar, mas também é agir. Há momentos que você vai ser impulsionado a se movimentar, a fazer, a tentar, a arriscar. Porque tem gente que acha que é a tal do estou esperando em Deus. Tem gente que está até hoje esperando em Deus para começar uma faculdade. E Deus está lá assim pensando, eu não tenho nada a ver com isso. Escolhe a tua faculdade e vai embora. Tem gente que está esperando em Deus para casar. Aí não pede abençoado em casamento. Aí não vai casar nunca. Aí está ficando para titio, ficando para titia. E depois está culpando alguém. Alguém, quem não é casado aí? Alguém, cadê os não casados aí? Gente, só tem... Quem é casado aí? Levanta a mão. Só tem casado aqui hoje? Ah, não. Tem uma ali que está se omitindo, né, Iraci? Iraci não levantou a mão. Ela fica assim porque ela sabe que a gente está querendo casar ela. Eu tenho algumas características bem específicas, não era assim? Vou te expor não, depois a gente conversa. Mas a fé ela não respeita nenhuma lógica, nenhum contexto. Ter fé, olha essa frase que interessante, ter fé é acreditar naquilo que você não vê. E a recompensa por essa fé é você ver aquilo em que você acredita. Ter fé é você acreditar naquilo que não vê. Opa! Eu estou vendo um milagre. Ei, eu estou vendo a porta aberta. Eu estou vendo que esse ano vai ser extraordinário. Eu já estou vendo um milagre. A recompensa de eu ter essa fé é o quê? Vai acontecer. Ei, eu profetizo isso. Vai acontecer. Se você tiver fé para mover uma montanha, para dizer essa montanha, saia daqui, lance-se no mar. Se você não duvidar no seu coração, vai acontecer. Ei, eu profetizo uma fé capaz de mover montanhas. Ei, sabe qual foi uma oração que os discípulos fizeram? Senhor, aumenta a nossa fé.
Eu gosto dessa oração porque, para mim, ela soa muito sincera. Porque, irmãos, nem sempre a gente está com essa fé de falar assim, que nem sempre a nossa fé está nesse nível de falar, a montanha vai se mover. Já viu aquela história? O homem tinha um prédio na sua janela, e comprou um apartamento num lugar, tinha uma vista linda, foi lá e construiu um prédio. E aí acabou com a vista dele. Aí todo dia ele ia para a janela, esse prédio vai sair daí. E fechava a cortina. Aí declarou que esse prédio vai sair daí, vai sair, não vai ficar mais aí. Fechou a cortina e foi dormir. No outro dia acordou, abriu a janela, o prédio estava lá. Aí ele fala assim, eu sabia que você não ia sair daí. Martin Luther King tem uma frase que ele diz assim, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Dê o primeiro passo. Fala aí para o seu irmão assim, dê o primeiro passo. Fala assim, começa, irmão. Fala aí para o seu irmão, começa. Vai para a academia lá, irmão, começa. Vai se inscrever no vestibular, começa. Chama a menina para ir no Outback. No Now. Você quer levar a menina aonde, irmão? No pé sujo? Não vai. Se ele te chamar para um lugar assim, não vai. Irmã, vamos ali comer um dog. Não vai. Comer um dog. O que é isso? Escolhas. 1 Pedro 5, verso 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você pode declarar isso aí para alguém? Fala assim, Deus está cuidando de você. Lança sobre ele as suas ansiedades. Sabe o que ele está dizendo? Lance os seus medos, lance as suas inquietudes, lance as suas dúvidas, lança aquilo que está tirando a sua paz. Irmão, Deus não quer uma oração religiosa de você. Ele quer que você se exponha diante dele. Abra o seu coração, coloque os seus medos diante dele e deixa ele te curar. O problema é que nós queremos ir na presença de Deus como super crente, cheio de fé. Às vezes sua fé está lá embaixo. O medo, ele me diz a força da tempestade. A tempestade, a fé diz a tempestade, a força do meu Deus. O medo me mostra o tamanho do gigante. A fé me mostra ao gigante o tamanho do meu Deus. Aquele homem trilhou o caminho da humildade, o caminho da fé. E ele tem uma recompensa. Fala comigo, recompensa. Fala forte, se levanta a sua mão e fala assim, tem recompensa. Tem recompensa, irmão. Não pense você que a vida cristã não tem recompensa, ela tem. Não, olha, eu já vou voltar para o meu esboço. Mas existe muito uma cultura franciscana no meio da igreja, que as pessoas acham que para ser cristão a única base da vida é o sofrimento. Que não, irmãos, nós não vivemos em castas. Se você nasceu pobre, você não precisa morrer pobre, não. Se você nasceu com limitações financeiras, você não precisa morrer com isso, não. Sabe, a Bíblia fala assim que, veja toda a história dos patriarcas. Eles eram pessoas de um contexto normal. Abraão saiu da parentela dele. A Bíblia fala que chega um momento que Deus manifesta uma bênção, o homem fica rico. Vai lá, Jacó está trabalhando para o sogro tentando passar ele para trás. A Bíblia fala que Deus abençoava ele de maneiras. Toda vez que Labão mudava o salário de Jacó, Deus ia lá e mudava. Por quê? Deus queria abençoar e no pronto final. Quando Deus quer abençoar, vai abençoar. Então você não está preso em nenhum contexto de história. Eu tenho que, meu limite é esse. Eu digo para você que o seu teto é o tamanho da sua fé. Se a sua fé só te diz que você só vai chegar até aqui, amém, irmãos, esse é o seu teto. Agora, aquele homem teve uma recompensa. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Queridos, eu sempre me pergunto nesse texto, em qual momento que aquele servo foi curado? Em que momento ele viu? Será que foi quando os amigos estavam saindo de casa? Ou quando Jesus ouviu aquelas palavras? Eu não sei o momento. O que realmente importa é, aquele homem decidiu trilhar o caminho de humildade, de fé, e isso levou a ele a alcançar o milagre.
Sabe por que é importante esses dois aspectos? Veja que aquele homem, como eu disse, ele não foi até Jesus cheio de pompa. Não, irmãos. Ele não foi cobrar nenhuma dívida histórica. Sabe como muitos querem fazer? Apontar, estou colocando Deus contra a parede. O Senhor prometeu, num nível de exigência. Essas coisas não funcionam com Deus. Então você já ouviu alguém falando por aí que eu fui até, orei, coloquei, e eu falei para Deus, tu fazer, o Senhor falou, então eu tenho que fazer. Ei, irmão, esse tom com Deus, eu duvido que funcione. Aquele homem foi até Jesus de forma humilde, e ele colocou a sua fé em prática. Em momento algum nós vemos esse homem se colocando numa posição de arrogância. Ele provocou Jesus com uma fé, com uma palavra de fé, dizendo: dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ei, você entende que tudo que você precisa hoje é de uma ordem do céu a seu favor? Tudo que você precisa hoje é isso, falar: Senhor, basta apenas uma palavra tua. Ei, tudo que você precisa essa noite é isso. Tudo que você e eu precisamos para ter um final de 24 extraordinário é Deus falando assim: Deus, basta uma palavra tua. Basta como foi cantado aqui essa noite, basta o teu favor me alcançar, que aí milagres acontecem, que portas podem se abrir, que doenças podem cair por terra, que casamentos podem ser restaurados. Basta uma ordem do céu, basta uma palavra de Deus, e você pode, irmão, provocar esse milagre. Aquele homem chegou em um estágio em que todos nós devemos almejar, uma fé capaz de mover os céus. Em Mateus, no capítulo 12, nós temos um momento muito interessante que fala assim, que os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Estava tendo um movimento. Jesus estava descendo do momento da transfiguração. E Jesus percebe uma inquietude, uma agitação. O que aconteceu, pastor? Os discípulos não estavam conseguindo expulsar um demônio. Então eles vão se aproximar de Jesus. E vão, depois que Jesus expulsa o demônio, restaura a vida do rapaz, os discípulos vão a Jesus em particular questioná-lo: Senhor, por que nós não conseguimos? Aí olha a resposta de Jesus: porque a fé que vocês têm é pequena. Quantas coisas na nossa vida não estão limitadas exatamente por essa expressão? Porque a fé de vocês é pequena. Tem gente que acha que o casamento afundou. E eu digo: será que não é porque a sua fé é pequena? Tem gente que acha que vai ficar endividado, que não vai sair da situação. Que o Brasil não tem jeito. Eu pergunto: será que não é a sua fé que é pequena? Quando nós olhamos para a nossa vida e ficamos nos imaginando em becos sem saídas, em poços sem saída, ou de situações insolúveis, eu pergunto: será que não é a nossa fé que está muito pequena? Aí então Jesus os provoca. A fé, Jesus é muito transparente no diagnóstico. Por que nós não conseguimos expulsar? Jesus vai obviamente trazer o ponto. Veja, por que não conseguimos expulsar? Jesus podia ter tentado. Para muitos aqui a gente é assim, porque vocês estão em treinamento. É porque vocês são novos ainda nisso. Não se preocupe, vocês vão melhorar. Não, Jesus deixa muito claro: a fé de vocês é pequena. Quando Jesus estava no barco lá, eu vou voltar para esse texto, olha aqui a mistura, mas acompanhe. Jesus estava lá no barco, agitado, os discípulos, Jesus dormindo no barco, a tempestade agitando o barco de um lado para o outro. Os discípulos vão acordar, Jesus desesperado: não te importa que nós perecemos? Jesus fala assim: vento, aquieta-te, mar se acalme. Aí a Bíblia fala que fez completa bonança. E Jesus chama a atenção dos discípulos e fala assim: vocês não têm fé? É que vocês não têm fé para acalmar? Imagina, irmão, uma tempestade. Jesus fala: vocês não têm fé para acalmar uma tempestade? Você aí querendo desistir de tudo, e Deus perguntando para você: ei, você não tem fé para acalmar essa tempestade na tua vida? Você não tem fé para dizer para essa situação se acalmar? Você não tem fé para dizer: vento, se acalme? Ei, qual é a sua fé, irmão? Jesus termina
A fé que vocês têm é pequena. Aí olha o que Jesus fala, eu lhes asseguro. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele vai irá. Nada lhe será impossível. Ei, você entende isso? É a sua fé. Nada lhe será impossível. Qualquer que seja a virada, irmão, que você precisa viver, eu profetizo, nada lhe será impossível. Você só precisa colocar a sua fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Eu quero concluir. Testemunhar milagres é extraordinário, mas viver milagres, querido, é andar no sobrenatural. Você vê alguém sendo curado é fantástico, mas você participar é outra medida. Um odres, o vinho acabou na festa, Maria estava no ponto, doida para ver um milagre, doida para se mostrar, falar, você é meu filho, esse rapaz é meu filho. Acabou o vinho, Jesus. Jesus fala, o que eu tenho contigo, mulher? Traga aqui as talhas cheias de água. Levaram as talhas até Jesus. Jesus falava, agora apresente lá o mestre Sala. Jesus não fez nenhum gesto. Não fez. Não é Harry Potter. Não pegou uma varinha, não fez um movimento. Não teve. Jesus simplesmente mandou, vão levar ao mestre. Eles levaram. O homem provou o vinho e falou assim, vocês guardaram o melhor até agora. E a Bíblia vai falar que os homens que estavam carregando sabiam o que tinha acontecido. Eles viveram, eles presenciaram, eles fizeram parte. Ei, irmão, vou repetir. Ver milagres, ouvir falar de milagres na vida das pessoas edifica. Mas se você começar a viver milagres, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus se movendo. É falar assim, pastor, essa situação aqui, essa doença, o médico falou que era terminal. Como explicar? Não, irmão, é fé. Tá só para a pessoa, é fé. É fé. Eu tenho uma tia, e nós já vamos orar. Ela estava com um câncer na região da garganta. Havia dado se espalhado, estava bem agressivo. E ela fazendo o tratamento. Estava faltando só a radioterapia. E uma coisa eu estava confundindo os médicos. É que as células contaminadas, estragadas, que seja, com o termo que seja, todas as vezes que subiam para o cérebro dela, na região do cérebro, eram dissolvidas. E o médico falou assim que não estava conseguindo entender por que estava dissolvendo. Não tem explicação. Por que está dissolvendo? Irmãos, isso se chama milagre. Isso se chama intervenção divina. Sabe quando a pessoa, você olha e fala assim, era para ter quebrado, mas está dando a volta por cima. Isso se chama intervenção divina. Os impossíveis para nós são possíveis ao nosso Deus. Coloca de pé. Coloque-se de pé comigo. Essa pode ser mais uma noite comum na sua vida, como foi para muitos que estavam ali ao redor de Jesus. Muitos estavam ao redor de Jesus. Para aquele homem, porém, foi um dia sobrenatural. Para os amigos dele, pastor Cleomar, era um dia comum. Eles apenas serviram de garotos de recado. Sim ou não? Vai lá. Foram até Jesus porque eles foram chamados. Vão lá e chama Jesus para mim. Eles foram lá, deram testemunho do homem. Mas eles não viram nada acontecendo. Mas aquele homem experimentou o favor de Deus. Ele provocou o milagre que precisava, porque ele entendia que o caminho para isso não estava na posição, mas na humildade. Não estava no seu status, mas na sua fé. Eu repito, irmão, independente de qual seja o seu status, não importa se você entrou aqui hoje falando assim, pastor, as coisas na minha vida estão muito ruins. As coisas estão difíceis. Eu digo,
Não importa qual foi o status que você entrou aqui hoje. Não importa qual é a situação. Não importa se é vício, não importa se é doença, não importa se é crise financeira, crise conjugal, não importa qual é a voz que está aí martelando a sua mente, dizendo que nada vai dar certo. Eu quero dizer para você que hoje o Espírito Santo de Deus está aqui e você está na presença daquele que pode mudar a sua história. Não, irmãos, não sou eu. É Ele que pode mudar a sua história. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de nós orarmos. Há humildade em você? Há humildade? Não é aquela humildade que a gente fala assim, eu sou humilde, né? Não é essa. Sabe uma coisa muito necessária e que está manifesta na humildade? Quando eu me exponho, quando eu fico vulnerável. Sabe qual é um livro que eu recomendo para você? A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown. Leia esse livro. Você vai ver como muitos de nós não queremos de maneira alguma expor a nossa vulnerabilidade. E o pior é quando nós levamos isso para Deus. Levamos para Deus a nossa falta de humildade ou de coragem em expor a nossa vulnerabilidade. E nós não expomos para Deus, então vamos até Deus cheios de defesas armadas, como se Deus não fosse ver. Ei, a Bíblia fala que Ele esquadrinha mente e coração. Ele sonda. A Bíblia fala no Salmo 139, sonda e me conheces. Ei, ninguém te conhece melhor do que Deus, irmão. Pergunto, você tem humildade? Você está disposto a se expor para Deus? Aquele homem, ele chega até Jesus, ele vai lá e fala assim, olha, eu não sou digno de que entres na minha casa, dá apenas uma ordem. Irmãos, tudo que você precisa é isso, Senhor, dá apenas uma ordem. Mas para chegar nesse estágio aqui, irmão, você tem que se despir, você tem que se esvaziar, seu orgulho, suas feridas, as suas convicções, como eu falei, que estão arraigadas em mentiras, coisas que você escutou dos seus pais, na sua infância, e que você tem como verdade. Hoje é noite de você falar, Senhor, eu quero deixar tudo isso para trás. Aquele homem, ele teve uma coragem, ele não usou da sua posição, ele não usou do seu status social, ele não usou da sua benfeitoria, daquilo que ele fez de bem para os outros, para a fim de reivindicar um retorno, uma compensação. Não, ele só se expôs e falou assim, eu não sou digno, dá apenas uma ordem. Humildade e fé é o caminho para o milagre se manifestar.